O interessante é o seguinte, deixa eu ver aqui, que eu até peguei aqui deixa eu ver aqui. Não é esse. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu peguei aqui uma... Oxa, cadê aqui? Deixa eu ir apagando para facilitar. Eu quero mostrar um negócio muito interessante que ele mostrou. Isso aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Ó. E eles descobriram, eles estavam vendo e notaram erosão também por água. Olha aqui. Traços de profunda erosão por causa da água. Isso aqui na pirâmide de Kefren, hein? Olha aqui. Eles identificaram isso aqui, ó, traços de erosão por água. Olha aí. Já mostrando que é muito mais antigo do que 2.500, 3.500, a não ser a datação exata que esse pessoal inventou para a construção da pirâmide, né? Olha aí. Ele já identificou isso daí, já falou. Interessante que o professor de geologia da Boston University, o Robert Shaw, que foi levado para o Egito pela primeira vez pelo jornalista e pesquisador independente John Anthony West. Ele levou o Robert Shaw anos atrás. O John Anthony West já morreu, já faleceu. Eu tenho os livros dele, vi várias palestras dele, fantástico. Tinham outros olhos, um olhar diferente para as coisas do Egito. Os relatos dele são muito interessantes. Ele falou que foi para o Egito, não tinha interesse nenhum, jornalista. Foi passear no Egito com a esposa. Quando ele olhou as pirâmides, viu aquilo e falou: não estão. Não, isso aqui não foi feito por escravo carregando coisa. Não foi nada disso. Pela grandiosidade, o cara inteligente. O que ele fez? Trouxe um geólogo para ver o quê? Olhar as pedras todas, ver como é que é e tal. Trouxe o Dr. Robert Shaw, que de cara chegou lá na Esfinge, inclusive. Eu já fui mais de uma vez no Egito. Em 2015, quando nós fomos, já estava selado. Você não podia mais entrar no recinto da Esfinge, justamente onde o Robert Shaw, poucos anos antes, havia identificado inúmeras provas, mas assim, cabais de erosão por chuva na Esfinge e no recinto da Esfinge. No Egito não chove, não cai uma gota d'água há pelo menos 10 mil anos. Pelo menos 10 mil anos. Então, o que acontece? A Esfinge é muito mais. Ele avaliou pelo menos 20 a 25 mil anos, no mínimo. No mínimo. E foi um escândalo, né? Não, que isso, que absurdo. Fugiu completamente da narrativa oficial. Aí, os poderosos vão lá, não, esse cara é louco, nada disso. Aí já vem todo aquele movimento, aquele exercício para abafar, para descredibilizar, né? Vamos dizer, jogar a atenção da população longe desse tipo de informação para não começar a pensar. Só que agora, com essa tecnologia, não tem o que fazer. Porque, muito bem, como eu falei no começo, não tem como a gente ter 100% de prova que a estrutura é sofisticada como as modelagens 3D. Aqueles cilindros com aquele coisa em torno que chega. Não dá. 100% não dá. 99%. Por causa da tecnologia. Dá para ver que é uma estrutura monstruosa. Mais ou menos daquela forma. Não dá para detalhar. Para detalhar tem que escavar. Eu acho quase impossível que permitam escavar. Porque aí vão descobrir muito mais coisas, hein? Não é só aquilo, não. O platô de Giza, gente, desde a época imemorial. Por isso, gente, outra coisa. Por isso, o approach, como a gente encara esse tipo de pesquisa, tem que ser com um leque muito aberto.
não podemos não considerar as mitologias, gente. Não tem como. Ah, é mitologia, historinha para boi dormir. Não é, gente. Toda mitologia tem fundo de verdade. Todas. Não é possível que essas histórias, não é, foram criadas na cachola desse pessoal que não tinha o que fazer se ela ficava inventando historinha. Tá? Então a gente sabe, Platão, Heródoto, é um livro esotérico, não é? As Emerald Tablets, as tábuas de esmeralda, não é? Atribuídas à divindade Thoth, que escreveu, fala do Hall of Records, não é? Vamos dizer, aos subterrâneos, com câmeras, com os arquivos e que não sei o quê, com conhecimentos. Gente, essa galera tem fundo de verdade nisso. Com certeza tem estruturas monstruosas lá. Nossos parceiros já nos falaram inúmeras vezes que o que está no Egito, na superfície, não é nada comparado com o que está ainda soterrado. E que não permitem, porque aí muda tudo. Tanto é que, durante a nossa expedição ao Egito em 2015, a gente circulando pelos vários templos, né? Tudo é templo. Tudo é templo. Ah, é templo que adoravam a Osíris, a Ísis, a sei lá o quê, todas aquelas divindades, aquele panteão doido, tudo é templo. Gente, templo porra nenhuma, gente. Não tem nada de templo. É porque a gente não entende, não é? Para que servia determinadas situações, determinadas construções. Aí vira templo, vira túmulo de faraó. Gente, é uma boçalidade. Você vai ver como é que a gente é tão boçal, a gente é tão treinado, doutrinado a acreditar no que vem lá de cima para a gente, não é? Como obedientes escravos que somos, não é? Por enquanto, não é? E a gente nem raciocina um pouquinho, né? O tamanho, a complexidade, a grandiosidade, né? Porra, para ser túmulo de um cara. Não existe isso, gente. É uma loucura. E me tocou muito o templo de Karnak. Templo chonga nenhuma. Não era templo aquilo. Eram lugares especiais construídos seguindo determinadas regras para justamente aproveitar, não é, das propriedades frequenciais da malha magnética para determinadas situações. E eu fiquei muito marcado com Karnak. E, uma vez conversando com o nosso querido Idibel, tentando compreender a importância dos monumentos escalonados, as pirâmides com degraus, para o processo de prolongamento de vida, de processo transmutativo e tudo isso. E eu cheguei para ele, mas vem cá, sempre que tem um monumento escalonado, tem uma cidade? Sim. Seguindo esse raciocínio, os maias que transmutaram, que fizeram prolongamento e passaram pelo processo transmutativo na pirâmide de Chichen Itza, em Chichen Itza. Pirâmide de Kukulcã. Chichen Itza era a cidade, Kukulcã era a pirâmide. Sim, Bilu, hein? E de Bel. Sim, aí eu lá. Então, a pirâmide de Saqqara foi a pirâmide que proporcionou o prolongamento e o processo transmutativo de uma galera lá no Egito. 94 mil anos atrás, hein, gente? Saqqara não tem nada a ver com o faraó Djoser, não tem, isso é tudo caô, tá? Saqqara tem 94, 93, 94 mil anos. Nossos parceiros nos falando, tá? E então eu falei para o Bilu, então, Bilu, foi Saqqara a pirâmide, o monumento escalonado que proporcionou. E a cidade era Karnak? Aí de Bel falou, não. A cidade ligada à pirâmide de Saqqara está ainda soterrada por baixo de Saqqara. Ele falou o nome, mas eu não lembro. Isso aí tem muitos anos, hein? Eu não lembro o nome, mas está anotado aqui em algum lugar. Tá? Mas ele falou, não é Karnak. Existem dois Egitos, gente. O Egito das dinastias faraônicas, 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos, tem, e mais, hein? Estão ligados às lideranças Anunnakis. E o Egito antediluviano.
O Egito de 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, eram ligados às 49 raças. Tá, Osíris, Ísis, eram chamados de faraós Neteru. Essa é a mitologia, mas não é a história. Eram os faraós não daqui, ligados às 49 raças. Era outro Egito, gente, com outra tecnologia, com outra situação, tá? Bem diferente do pós-dilúvio, que era ligado aos Anunnakis. Lembre que a gente fala, a consolidação do poder Anunnaki se deu após o dilúvio de Noé, e foi causado, sim, por um ciclo menor de transição entre onda moduladora, que causou confusão, mas também pela Guerra dos Mundos. A guerra entre clãs de Anunnakis, o pau comendo entre eles, que utilizaram armas poderosíssimas, que muitos pesquisadores, inclusive o Randall Carlson, que o Joe Rogan adora ele, fala do Younger Dryas, que é um período aí pós de mini era glacial que aconteceu. O Younger Dryas, causado, ele diz, por um meteoro que se chocou. Não foi um meteoro, foi uma arma sônica Anunnaki durante esse conflito que causou essa situação aí, que ele descreve, tá? E causou isso daí. Então o buraco é mais embaixo, gente. O buraco é mais embaixo. E essas novas tecnologias estão nos ajudando. Vão nos ajudar a conseguir montar esse quebra-cabeça. Para quê? Para mostrar para vocês, gente, a história é outra. Estamos sendo enganados. Somos carneirinhos dentro de um curral que a gente não vê. A gente não vê a cerca invisível. Entenderam? Por isso que as mitologias são fundamentais, gente. Para quê? Para nos ajudar. Eu usei muito das mitologias nas pesquisas do Peabiru ou Estrada Muril, na Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália. São estradas feitas pelos Murios, seguindo a malha eletromagnética. Ou seja, são caminhos cuja frequência vibracional é elevada, é diferente, facilitando uma interação com realidades paralelas, com nossos amigos, com os nossos parceiros. Isso acontecia. Acontece hoje aqui e em outros lugares, e acontece há milênios. Só que esses lugares, essas estradas, eram, vamos dizer, propícias para isso daí. Só que os Murios estavam aqui 450 milhões de anos atrás. Eles montaram essa rede de estradas mundiais há um tempão. E houve inúmeras mudanças geofísicas, não é? Climáticas, ciclos de onda moduladora, né? Que mudou muita. Não é que mudou a posição, mas, porra, sujou, né? Complicou para você achar direitinho essas coisas. Só que inúmeras civilizações foram entendendo e identificando como eram diferentes essas frequências vibratórias e como determinados fenômenos aconteciam. Então começaram também a utilizar esses caminhos como uma rede para expansão econômica, de comércio, até de conquistas. Não é? Daí vieram as estradas romanas, as estradas incas, que quando você vai pesquisar, no caso das estradas romanas, como eu fiz agora na Espanha, principalmente na Espanha, você vê que antes tinham celtas caminhando por ali. E marcavam essas. Antes dos romanos, eles já marcavam com essas estruturas de granito. Como que esses caras faziam? Como que eles esculpiam no granito? Com o quê? Que ferramenta eles usavam? O granito é, escala 8, escala OBS, esqueci agora, hein? Já até uma vez me corrigiram. Eu falei meio errada o nome da escala. A escala de dureza das pedras, né? Das rochas. Diamante é 10, o granito é 8, está entre 7 e 8. Com que ferramenta o celta, 1000 anos, mais de 1000, 3000 anos atrás, 2500 anos atrás, como que ele ia esculpir o negócio? Ou seja, não é, né? Eles iam ocupando e mudando de nome. E hoje, na Espanha, chamam de
caminho de Compostela, o caminho primitivo, a Via de la Plata, o caminho francês, o caminho português, que percorremos ano passado, com as inúmeras mitologias das mulheres maravilhosas, que eu já cansei de falar aqui nas lives, dessas mulheres iluminadas, maravilhosas, que falam cantando, que chamam o pessoal pelo nome, que dá compromisso, que não sei o quê, e que também encontramos pegadas de tudo quanto é tamanho, pegada com calçado, sem calçado, descalço, não sei, de tudo quanto é jeito em lajes de granito lá em Portugal, ao longo de ramificações desses caminhos. E aí a gente estuda as mitologias e começa a identificar nessas mitologias o mesmo modus operandi de interações e conversações que nós temos hoje aqui. Isso eu acho a coisa mais fascinante. Por isso é importante ter a vivência, porque a gente consegue identificar isso tudo nesses relatos. Conseguimos, porque é o que a gente está vivendo. Isso é muito fantástico. A gente não pode, vamos dizer, esnobar mitologias. Ah, isso é historinha de povo primitivo. Não é, gente. Não é. Tá? Claro, tem um floreado, uma distorção por causa também da distância temporal, não é coisa de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Óbvio que tem uma distorção, tem uma coisa, mas a gente consegue. Tanto é que agora eu estou pesquisando alguns livros, inclusive esse aqui, gente. Esse aqui é um livro escrito em 1902, 1909, ó. Esse aqui é fantástico, por uma índia americana do norte da Califórnia, sul do Oregon, que ela fala dos gigantes, da interação com os gigantes, fala desses caminhos mágicos, fala toda a mitologia dos caminhos do Piabiru na América do Norte, como também ano passado a gente percorreu uma parte do El Camino Real do Texas, El Camino Real de Texas, que começava no México, permitia aos espanhóis entrarem adentro, não só do México, como ali Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, aquilo Colorado, aquilo tudo era Flórida, aquilo tudo era espanhol, colônia espanhola, gente. Estados Unidos, as 13 colônias, era pequenininho. Aí a gente começa a ver que tinham anomalias, que tinham relatos de seres fantásticos que apareciam ao longo desses caminhos. Gente, é tudo a mesma história. Não é possível que a viagem na maionese foi comum a pessoas do mundo inteiro, distantes no tempo e geograficamente. Não é? É um negócio de louco isso aí, gente. Eu não sei porque que está resetando o meu coisa. Gente, que doideira. Mas tudo bem. Entenderam, gente? Então, é uma coisa fantástica tudo isso. Eu fico super entusiasmado, fico louquinho com essas informações, porque a gente está vendo que, por causa do avanço tecnológico, não é? O avanço do nosso conhecimento também, não é? A gente está conseguindo ter ferramentas baratas, entre aspas, ferramentas, vamos dizer, no alcance das nossas mãos, mais ferramentas poderosas que vão nos permitir corroborar tudo que a gente vem falando. Tudo que a gente vem falando. Sem precisar de NASA, de observatórios grandiosos, de não sei o quê. Gente, isso é tudo fachada para impressionar o afegão médio, ao cara da fila do pão lá, como falam, não é? Essas são as expressões novas. Ao povo, impressionar o povo, não é? Porque o que interessa é a construção do entendimento. Isso é que é importante, da verdade, para a gente conseguir chegar na verdade. Não narrativas. Não interessa, ai, NASA, porra, esse grupo de cientistas maravilhosos. Mas estão mentindo e enganando para a gente. Porque a gente, com uma porcaria de um telescópiozinho ou uma Nikon P1000, a gente já desempena a curvatura da Terra.